Então, até aprofundando um pouco essa questão das outras virtudes, quais seriam no objetivismo as outras virtudes, né? Essas virtudes, entre aspas, derivadas ali da racionalidade? Sim, elas são a Ayn Rand considera 7 virtudes ao todo, sendo que a racionalidade seria a principal ou a fundamental, e as outras 6 como derivadas, né? Elas são derivadas no sentido que tu disse, que elas são aplicações, num certo sentido, em determinados contextos, né? Em determinadas situações. Mas elas todas são expressões da racionalidade. Então, quando eu pego, por exemplo, honestidade, o indivíduo ele é honesto perante com ele mesmo. Normalmente a gente pensa honestidade com relação a outras pessoas, tá? Quer dizer, eu não menti para aquela pessoa, né? Mas ainda que a Ayn Rand considere esse sentido, ela acha que tem um sentido mais primordial do que esse, que é eu não menti para mim mesmo. E isso que acontece quando a pessoa ela racionaliza. É quando ela conta uma mentirinha para ela mesma e ela se engana. Ela finge que está se enganando. Ela tenta se convencer, né? O exemplo que eu lembro do Harry Binswanger dar é quando a pessoa ela está numa dieta e aí num determinado sábado ela diz: hoje eu posso, né, pular a minha dieta, eu posso comer um bolo porque é sábado. E aí a pessoa dá um sorrisinho, né, um smirk, né, dizendo ela se enganou assim: hoje é sábado, hoje não tem problema. Esse é um processo de racionalização, né? É quando a pessoa ela está mentindo para ela mesma. Então, honestidade seria esse processo de, fundamentalmente, eu ser honesto comigo mesmo com relação ao que eu sei, ao que eu acredito, ao que eu defendo, né, etc. Talvez passar brevemente por cada uma das outras, né? Produtividade seria a necessidade que o ser humano tem em trabalhar para manter a sua própria vida e para buscar os seus próprios valores e não depender de outras pessoas para buscar valores para ele, né? Que é muito o que o Peter Keating faz na Nascente, é muito esse modus operandi. E, ainda que ele, entre aspas, trabalhe, ou ele finge que trabalha, ele depende muito dos seus contatos e de pessoas que estão fazendo o trabalho de fato por ele. Orgulho é digamos assim, a terceira, elas não têm ordem, né? Mas só enumerando, né? Orgulho seria a reação emocional que a pessoa tem pelo trabalho que ela desempenha. Então, eu não consigo sentir orgulho pela conquista de outras pessoas. Um exemplo clássico aqui no contexto brasileiro, né? Quando em 2002, vamos dizer, que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, num certo sentido, eu fiquei contente, eu era criança, né? Mas eu fiquei contente, ok, o Brasil ganhou, muito legal. Mas eu não senti orgulho do Brasil ter ganho a Copa, porque não fui eu que ganhei. E eu não tenho nenhuma associação com os membros da equipe. Então, eu não era meu pai que ganhou a Copa, ele não era um dos jogadores ou um dos técnicos, né? Então, eu não tinha nenhum vínculo com aquilo ali, né? Então, ainda que a gente possa sentir uma certa felicidade pelas conquistas de outras pessoas, isso não é exatamente orgulho, né? O que pode ser entendido como orgulho é muito mais aquilo que eu faço, o que é fruto do meu trabalho, ou o que é fruto dos meus valores e de coisas que eu trabalhei para ter aquele valor, né? Um exemplo que até depois a gente vai conversar talvez um pouco mais. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio. Então, a minha filha é um valor para mim é um valor central. Então, quando ela faz alguma coisa, eu me sinto orgulhoso. Mas eu me sinto orgulhoso no contexto de que eu trabalhei, eu produzi para que ela possa se desenvolver como criança. E aí ela fez uma conquista dela. Então, eu sinto orgulho, mas à distância, digamos assim. É uma emoção diferente do que quando eu faço exatamente uma coisa por mim mesmo. Mas isso ainda se encaixaria como orgulho. Agora, não sei, quando uma pessoa que é completamente, não é um valor para mim, não tem nenhuma relação comigo, isso não é exatamente orgulho. E orgulho não é arrogância. A gente normalmente, a Terry Smith fala bastante sobre isso. Orgulho não é eu ficar me exibindo, né? E normalmente quando a gente pensa uma pessoa orgulhosa, o que de fato a gente pensa é uma pessoa arrogante e ignorante, no sentido de que a pessoa ela não consegue admitir que ela errou. Ele é uma pessoa orgulhosa, ele não admite que está errado, ele vai até o fim, mesmo sabendo que ele está errado.
né? Então, essas são distorções que a gente tem sobre orgulho. A justiça, digamos assim, como quarta virtude, essa talvez é a mais difícil de entender, é a que eu ainda tenho trabalho em tentar entender. A ideia que a Ayn Rand tem é que, normalmente, nós pensamos justiça com relação a outros seres humanos, que é, né, dentro do cristianismo, nós pensamos essas virtudes com relação a outras pessoas, né? E ela pensa muito essas virtudes com relação ao indivíduo, a relação que o indivíduo tem com ele mesmo e com a realidade. E outros seres humanos seriam, de certo modo, secundários, de certo modo, não primários, né? Ou não fundamentais. Então, o que a Ayn Rand pensa como justiça é a justiça que o indivíduo tem perante a realidade, que seria quando alguma coisa que o indivíduo julga pela sua mente independente, né? Ele julga que algo foi errado, algo não está de acordo com o que é moralmente correto, né? Esse reconhecimento dos fatos da realidade e agir de acordo, julgar de acordo, é o que a Ayn Rand entende como justiça. Então, uma frase clássica do cristianismo é para não julgar as pessoas, né? Essa ideia de não julgais o próximo, né? E o que a Ayn Rand diz é exatamente o contrário, né? Julgue e espere que os outros também te julguem, né? A quinta virtude seria independência, que seria, né? Essas virtudes, elas são todas relacionadas umas com as outras, né? Como expressões da racionalidade. Então, independência seria, como eu mencionei nas outras, é quando o indivíduo ele pensa por si mesmo, né? Que no certo sentido é uma redundância, porque o indivíduo ele só pode pensar por ele mesmo. Não existe outra pessoa pensar por mim. O que pode acontecer é eu adotei o pensamento de outra pessoa e eu estou fingindo que o pensamento é meu. Eu estou fazendo como um papagaio, eu estou fingindo que aquela ideia é minha. Mas a realidade é que não, eu não fiz esse processo de pensamento, o exercício da minha razão para chegar a uma conclusão, né? Então, essa seria a ideia de independência, que o Howard Roark é talvez o melhor exemplo na nascente de um indivíduo que ele tem as próprias ideias, as próprias convicções, e ele age de acordo com essas convicções, né? E a sexta virtude seria... Qual que faltou? Integridade... Faltou integridade, não. Integridade, dependência, produtividade... Integridade eu acho que não foi falado, não. Foi integridade, sim, certo. Integridade seria... Sim, que é a virtude que ela junta todas as outras virtudes num certo sentido. Que é quando eu não tenho essa brecha com a realidade. Eu não abro uma brecha, eu não faço algo não virtuoso. Quer dizer, eu não comprometo os meus próprios princípios, as minhas próprias ideias, as minhas próprias convicções, em detrimento de alguma outra causa, né? Um exemplo clássico talvez seja o indivíduo ele tem a convicção que ele quer ser médico, mas, ou talvez quer ser músico, de repente um exemplo melhor. Ele quer ser músico, mas os pais dizem, não, filho, vai ser médico. E o que seria um exemplo de falta de independência, falta de honestidade e falta de integridade, né? Seria quando o indivíduo ele deixa de pensar por ele mesmo e ele aceita o pensamento de outrem, por qualquer que seja a razão, né? Quer dizer, é a noção do cristianismo, né? É um dos primeiros mandamentos de honrar os pais, né? Que é a ideia de eu devo fazer o que meus pais dizem, eu devo honrar meus pais. Então, se meus pais dizem siga a carreira de médico, então eu tenho que me deixar de pensar e eu tenho que fazer o que os outros me dizem. Então, a integridade seria a virtude que é a virtude de não fazer comprometimentos, né, compromises, né, de não fazer brechas entre os valores e os princípios que o indivíduo adota. Até antes da gente seguir aqui, é importante comentar quando você fala da aplicação das virtudes em primeiro lugar para com o indivíduo, né, e não na nossa relação com os outros. É importante citar que aqui falando do objetivista, o objetivista tem interesse, está no autointeresse dele viver em uma sociedade em que as pessoas ajam da mesma forma que ele, mas não porque ele é egoísta e ele quer que alguém se sacrifique por ele. Justamente pelo contrário, porque ele sabe que ele só vai conseguir prosperar de fato em uma sociedade que compartilha esses valores. Porque você não vai... Eu não tenho como
daqui a pouco me realizar num relacionamento amoroso, por exemplo, se eu estou com uma pessoa que não tem virtude, que mente, que não tem orgulho de si própria, que tem uma atitude destrutiva psicologicamente falando. É impossível isso. Eu não vou ter como ter o valor amor romântico em uma sociedade que as pessoas não, em primeiro lugar, elas não agem para buscar os seus valores, em segundos lugares, se elas têm algum tipo de problema, elas não buscam solucionar, porque de fato você vai estar ao lado de uma pessoa infeliz, toda hora infeliz, e ela automaticamente vai te deixar infeliz, no sentido de que ela é parte dos teus valores. Você não tem como deletar ela, a não sei que você se separe, tudo bem, mas dentro da intenção de ter um amor romântico, não tem como tu estabelecer isso com valor, com uma pessoa irracional, com uma pessoa que tem um comportamento totalmente avesso ao que seria uma vida saudável, né, em todos os aspectos. Então, é bem importante destacar que o objetivista não é aquela pessoa que ela quer viver numa ilha isolada, porque justamente a aplicação das virtudes ela é algo individual em primeiro lugar, mas ela se manifesta no ambiente social, nas tuas relações com os outros, né? Então, Sim, se manifesta num contexto. E esse contexto o ser humano vive em sociedade. Exatamente, que foi o que você comentou lá no início, né? Que realmente não existe essa... Não vem de... Quando você fala, por exemplo, de virtude, de dom, a palavra muito usada, dom, né? Especialmente no contexto religioso, essas virtudes não são coisas que caem do céu, que são deveres, que são mandamentos. Elas são justamente virtudes, elas são coisas, né? Nesse sentido que te exigem um esforço racional. Não é algo que acontece, eu acordo de manhã, opa, hoje eu sou íntegro. Não era ontem, mas agora eu acordei íntegro. Não, esse é um esforço, é um processo, né? E muitas vezes as pessoas, talvez, tanto pela questão da religião como por preguiça mesmo, né? Elas acabam racionalizando essas questões e simplificando uma coisa que, para o objetivismo, pelo menos, não é algo simples. Ser virtuoso não é simples, não é fácil, né? Sim, dois comentários com relação a isso, né? Primeiro, isso que tu acabou de comentar, tu pega dentro do cristianismo, por exemplo, só o que o indivíduo que não é cristão precisa fazer é aceitar Jesus Cristo. No momento que ele aceita Jesus Cristo, ele se torna cristão. Então é como se todos os pecados dele, né, todas as ações não virtuosas fossem varridas por debaixo do tapete, e agora ele vira um cristão. E mesmo que ele cometa um pecado, ele faça alguma coisa errada, imoral, dentro do cristianismo, só o que o indivíduo precisa fazer é se arrepender e confessar. Então, é muito fácil ser cristão do ponto de vista moral, né? Considerando a moralidade objetivista, é muito fácil, porque quando eu erro, eu só falo, opa, errei. Mas eu posso continuar fazendo. Aí na próxima eu vou falar, errei de novo, aí eu confesso e tal. Mas não tem essa demanda do indivíduo, ele de fato se aprimorar, né? E ele corrigir esses erros do ponto de vista moral. E outro comentário é com relação a essa questão das virtudes, né? Ainda que as virtudes elas são pensadas dentro de um contexto social, se o indivíduo vivesse numa ilha deserta, ele ainda assim precisaria dessas virtudes. E ele precisaria muito mais das virtudes numa ilha deserta do que em sociedade. Porque em sociedade, o indivíduo ele pode se encostar nos outros, né? Ele pode, enfim, ele pode viver do dinheiro dos outros, ele pode... tem N programas sociais em que várias pessoas elas não trabalham e vivem com base nisso. Então, numa ilha deserta, seria ainda mais fundamental que o indivíduo utilizasse a sua própria mente para conseguir obter os seus valores. Porque não tem ninguém em volta para ele tirar os valores desse outro indivíduo, né?